A vida é feita de diversas áreas e todas elas precisam ser administradas. E nós, como cristãos, precisamos dar um rumo certo para cada uma das áreas da nossa vida, sejam as finanças, sejam os estudos, a família. Nós precisamos administrar a vida e algumas pessoas chamam essa administração de mordomia cristã, em referência ao mordomo, que era aquele que cuidava da casa. Você tem sido um bom mordomo ou um bom administrador da vida? Quer descobrir como a gente faz para ser um bom mordomo cristão ou um bom administrador cristão? Então não sai daí, porque está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Uma das melhores maneiras de você administrar a sua vida é através dos princípios bíblicos. E para te ajudar, eu quero te dar um presente todo especial. É o DVD O Sentido da Fé. Eu gravei esse DVD para te ajudar a conhecer melhor o texto bíblico, a se aprofundar no texto bíblico. Por exemplo, você vai descobrir por que você pode crer em Deus, por que você pode crer que Ele existe. Esse é um dos 15 temas que estão nesse DVD e que pode ser seu sem custo algum. Basta você entrar em contato conosco. No horário comercial, você liga para a operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site biblia.com.br, fazer o seu cadastro e vai chegar no seu endereço. Ou você pode fazer uma coisa até mais fácil. Abre aí a câmera do seu celular e você pode apontar a câmera aqui para esse QR Code. E aí vai abrir um link, você clica lá, faz o seu cadastro e o DVD chega na sua casa de graça. Ele é de graça porque os Anjos da Esperança já pagaram os custos, a quem a gente agradece. Peça o seu DVD, é um presente nosso. O que você pensa quando ouve a palavra mordomia? Talvez você pense num momento de lazer, num momento em que você está desfrutando da vida, ao lado de uma piscina, talvez num condomínio de luxo. Mas quando a gente fala da Bíblia, mordomia é outra coisa. Mordomia tem a ver com o mordomo, com o cuidador. E quando a gente está falando das coisas que pertencem a Deus, nós sim somos mordomos dessas coisas, ou seja, nós cuidamos das coisas que Deus nos dá. Você já parou para pensar na responsabilidade disso? Cuidar das coisas que são de Deus? Mas antes da gente avançar nessa questão do cuidado, da administração, a gente precisa se perguntar, o que pertence a Deus? A Bíblia é bem clara quando diz que Deus é dono de tudo o que existe. Leia comigo o texto de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Salmo 24, 1 e 2. É interessante como o salmista faz a ligação entre o senhorio de Cristo sobre todas as coisas e o ato da criação. Quando nós vamos para o relato da criação, nós vemos Deus criando o mundo e entregando para o homem como mordomo. Mas a noção de que Deus era o Senhor e os seres humanos eram os cuidadores era bem clara. Depois que o pecado entrou no mundo, essa noção do senhorio de Cristo acabou se perdendo. E por isso, Deus teve que ensinar ou reensinar aos seres humanos que eles deveriam cuidar da criação, que eles não eram donos da criação, mas deveriam cuidar. Essa é uma função que é de cada cristão,
cuidar das coisas de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, entrou na vida de todos os seres humanos um vírus. É o vírus do egoísmo. Esse vírus acabou distorcendo todo aquele plano que Deus tinha para os seres humanos. E Deus precisou criar um antídoto para tentar minimizar o egoísmo na vida de cada uma das pessoas. Esse antídoto chama oferta. Não só a oferta que a gente leva para a igreja, mas a vida como uma oferta para Deus. Quanto mais a gente se oferece para Ele, menos o egoísmo toma conta de nós. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que Salomão está nos dizendo é que nós devemos sempre honrar a Deus com as primeiras coisas que chegam às nossas mãos. Mas mais do que isso, para que Ele seja o primeiro na nossa vida. Quando a gente faz isso, o egoísmo vai embora e a gente começa a se comportar bem semelhante ao que Deus planejou para nós. Vivemos em um mundo de muitas lutas. Lutamos contra a violência, contra a corrupção, contra as doenças que chegam até nós, mas a nossa maior luta não está fora de nós. Não temos exteriormente inimigos que precisamos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, decida colocar a sua vida como oferta nas mãos de Deus, dedicando tudo que você tem e é para o reino de Deus. Porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Mateus 6:21. Algumas pessoas sonham em ser missionários em outros lugares, outros continentes, em levar o Evangelho para pessoas que estão distantes de si. Bem, nem todos têm essa oportunidade, não é? Mas através da distribuição das finanças que Deus nos dá, nós conseguimos fazer o Evangelho se espalhar. Vou te dar um exemplo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação, está presente em mais de 230 países do mundo. Então, quando eu contribuo com essa igreja aqui no Brasil, esse dinheiro chega do outro lado do mundo para ajudar pessoas a conhecerem a Cristo. É por isso que a Bíblia nos recomenda a sermos dizimistas e ofertantes para que, de alguma forma, nós possamos cumprir o chamado de Abraão, de sermos bênçãos para todas as famílias da terra. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. E a organização da igreja nos ajuda a estendermos a nossa influência para muito além da cidade em que moramos, através dos recursos financeiros que levamos para a igreja. A promessa de Deus de que todas as famílias da terra seriam abençoadas se cumpriu especialmente em Cristo. Ele é a maior bênção que o planeta já recebeu de Deus. Há ainda muitas pessoas que precisam conhecê-lo, por isso, continue sendo fiel a Deus em seus dízimos e ofertas. Através deles, você é missionário em todo o mundo e Cristo chega na vida de todos aqueles que o aceitarem.
Eu não sei se você já cuidou de alguma coisa que não era sua, talvez um carro, a casa de alguém. Quando a gente está cuidando de alguma coisa que não é nossa, geralmente nós temos muito mais cuidado do que com alguma coisa que é nossa. Quando tudo começou nesse planeta, era assim: Adão e Eva cuidavam das coisas de Deus com muito carinho. Mas aí o pecado entrou no mundo, Satanás desvirtuou tudo e nós acabamos deixando esse cuidado de lado. Aí Deus estabeleceu a teologia dos dízimos e das ofertas para nos relembrar que nós somos mordomos de Deus e que nós precisamos cuidar das coisas deles. Todas as vezes que nós devolvemos o nosso dízimo e doamos as nossas ofertas, nós estamos relembrando que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas administradores. Por isso, é tão importante ensinarmos aos nossos filhos o ato de devolver o dízimo e doar as ofertas. Mesmo que eles não tenham renda ainda, seria um ato de amor pela vida espiritual deles, dar uma pequena mesada, apenas para que eles possam ir criando o hábito de serem fiéis a Deus. Não importa a quantia que ele colocará no envelope, o valor monetário não é importante. O que realmente importa é que estejamos criando uma nova geração de pessoas que entendem quem é o dono do universo e estão dispostas a se renderem a ele. Quer deixar uma herança valiosa para seus filhos? Ensine-os quem Deus é e quem eles são em relação a Deus. O que Deus realmente leva em conta quando estamos o adorando com as nossas finanças não é a quantidade de dinheiro depositado, é a intenção com a qual depositamos. Como está a sua vida em relação a este assunto? Como estão os seus filhos em relação a esse assunto? Viva a soberania de Deus em sua vida e a ensine às suas crianças. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra tetelestai. Essa é uma palavra grega que nós encontramos no texto de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus está pregado na cruz e ele diz: está consumado. A melhor tradução seria está pago. É isso que significa tetelestai. Ou seja, lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nós não teríamos condições de pagar esse preço. E no mínimo isso deveria nos fazer ser gratos a Ele. E como gratidão, obedecer aos seus mandamentos, deixar com que Ele nos transforme. É o que diz João 14,15, não é? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Bem, quando a gente é grato a Deus, a gente acaba guardando os mandamentos como fruto dessa gratidão. E também envolve a gratidão a Deus quando a gente oferta a Ele. Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, a gratidão nos ajuda a termos alegria quando damos a nossa oferta a Deus. Se ao devolver os dízimos e doar as ofertas, você sente pesar, tristeza e por isso não tem sido fiel, você ainda não entendeu o tamanho do presente que recebeu de Deus. Você não entendeu a graça de Cristo e seu sacrifício na cruz. Quem entendeu o valor da salvação, entrega suas ofertas e dízimos com a certeza de que eles são nada em relação à dádiva recebida de Deus. Devemos entregar nossa vida a Deus de tal forma que entregar algo para Ele, seja dinheiro, gostos pessoais ou tendências ruins, seja uma grande alegria.
Nós recebemos vários presentes de Deus. Um deles, por exemplo, é a fala. E nós podemos usar a fala para abençoar as pessoas ou para amaldiçoar as pessoas. Você pode usar a sua capacidade de falar para fofocar, para criticar, para mentir. Isso é muito ruim. Mas você também pode usar a sua capacidade de falar para abençoar as pessoas com suas palavras. O que eu estou tentando te dizer é que você pode usar aquilo que recebeu de Deus para abençoar as outras pessoas, até inclusive a sua profissão. Você já parou para pensar se nós usássemos a nossa profissão para proclamar o reino de Deus? Talvez você seja um advogado, que tal fazer do seu escritório de advocacia um ponto de luz onde ele está? Talvez você seja um comerciante, um professor, não sei. Mas o convite da Bíblia é para que você faça do seu trabalho, do seu ministério, da sua profissão, o seu ministério. Ou seja, é uma frase muito conhecida, é meu talento, meu ministério. O convite do texto bíblico é: pegue a sua profissão e transforme-a num centro de evangelização para aqueles que estão ao seu redor. Eu conheço algumas pessoas que dedicam a sua profissão a Deus, que entenderam que aquilo que elas fazem bem profissionalmente também pode servir para espalhar o Evangelho para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas também digo para você com tristeza que conheço algumas pessoas que, depois que passaram no concurso, no vestibular, abandonaram a Deus. Simplesmente esqueceram-se daquele que deu a bênção. É também comum algumas pessoas dedicarem o seu dinheiro para Deus. E veja, na Bíblia não tem nenhum problema, nenhum pecado em você ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro. E isso independe de você ter muito ou pouco. O que eu estou tentando te falar é que tudo que você tem deve ser dedicado a Ele e deve servir para a obra dele. Ninguém deve abrir mão dos seus princípios para se tornar rico, e ninguém deve se sentir culpado por ter dinheiro. O importante é que seus recursos sejam usados para a glória de Deus e sejam administrados fielmente dentro daquilo que a Bíblia apresenta. Use seus muitos ou poucos recursos de tal forma que o nome de Deus seja honrado com sua fidelidade e com a sua boa administração dos recursos em geral. Todas as pessoas buscam felicidade, independente do que elas fazem. No fundo estão buscando a felicidade. Mesmo aqueles que estão buscando drogas, mesmo aqueles que estão fazendo coisas ilícitas, no fundo estão fazendo aquilo em busca de felicidade. Mas o que o ser humano precisa entender é que a verdadeira felicidade só é encontrada ao lado de Jesus. A felicidade, queridos, não é uma coisa que nós temos. A felicidade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Jesus nos ensina a valorizarmos nossa família, a amarmos o próximo e cuidarmos da saúde. Ou seja, Cristo coloca o nosso foco nas coisas que são realmente importantes. Portanto, trabalhe com honestidade, seja fiel a Deus, viva de acordo com as suas possibilidades e cuide das pessoas como Deus cuidaria. Assim, você será realmente feliz.
Eu quero ler um texto bíblico para você. Está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É interessante esse texto, não é? Porque Tiago, ele atrela a verdadeira religião a coisas que nós fazemos pelo próximo. É lógico que ele está aqui dando uma aplicação prática da nossa religião, mas a verdadeira religião de Deus cuida daqueles que são necessitados. O verdadeiro cristão se preocupa em amparar aqueles que necessitam. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fazemos isso porque nós queremos ganhar a salvação, porque a nossa salvação não é dada por aquilo que fazemos, é por aquilo que Deus fez. É por isso que a motivação com a qual nós fazemos as coisas é tão importante. Nós ajudamos o próximo, não para ganhar salvação, mas nós ajudamos o próximo porque Deus espera que nós façamos isso. O que deve nos impulsionar a cuidar daqueles que têm necessidades físicas e espirituais é o amor que recebemos de Deus e que, através de nós, deve fluir para os outros. Nossas obras de caridade devem exaltar a Deus, pois é Ele quem nos impulsiona e é para Ele que as boas obras devem ser feitas. Deixa eu te fazer uma pergunta. R$20 é muito ou pouco dinheiro? Depende, não é? É que depende da finalidade que você vai dar. Algumas pessoas acham que R$20 é pouco dinheiro quando vão ao shopping ou fazer outras coisas mais. Mas às vezes para dar para um pobre ou para ajudar a obra de Deus, R$20 é muito dinheiro. Sabe, as intenções com as quais nós fazemos as coisas são muito importantes. E quando a gente fala de dinheiro, nós precisamos tratar o dinheiro da maneira certa. Como eu te falei já, a Bíblia não condena ter muito dinheiro. O que a Bíblia condena é amar esse dinheiro. E a minha pergunta para você é: você ama o dinheiro ou você ama as pessoas? Use o seu dinheiro para abençoar as pessoas. Precisamos parar de dicotomizar nossa vida em momentos sagrados e momentos seculares, coisas sagradas e coisas seculares, dinheiro sagrado e dinheiro secular. Tudo o que temos é sagrado, no sentido de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. O tempo na igreja e no seu trabalho devem ser igualmente sagrados. Os 10% do dízimo e os 90% que ficam para você devem ser usados igualmente para a glória de Deus. Na sua vida, nunca se esqueça, estabeleça o primeiro Deus. As estatísticas apontam que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E a dívida acaba afetando todas as áreas da família. Causa briga, desconfiança e algumas famílias se desfazem por causa das dívidas. Sabe, essa área das finanças na família também é uma responsabilidade do cristão. Também é uma responsabilidade daquele que tem que administrar as coisas de Deus. É importante que você se preocupe em administrar bem as suas finanças para que a sua família não sofra. Outro detalhe importante é a educação financeira para as crianças. É necessário ensinar para nossos filhos como se ganha e como se administra o dinheiro. Se nossos filhos crescerem com o pensamento de que dinheiro se ganha fácil e que pode ser gastado de maneira irreflexiva, estaremos permitindo que a próxima geração reproduza e multiplique os erros da nossa. Eduquemos nossos filhos pelo que falamos e pelo nosso exemplo. Quanto ao nosso planejamento financeiro, separemos primeiro a parte de Deus e administremos de maneira sábia a parte que Deus deixa para nós. Isto também é uma forma de glorificar a Deus.
século XVIII aconteceram uma série de reavivamentos. Esse século ficou conhecido por isso também. O interessante é que a maior parte desses reavivamentos foram liderados por jovens. Por que eu estou te dizendo isso? Porque parte da administração da vida é ensinar para os mais jovens as coisas certas. Eu não sei se você tem um jovem, uma criança sob a sua responsabilidade, mas faz parte da mordomia cristã ensinar para os mais jovens qual é o caminho certo, o caminho de Deus. As crianças e jovens devem ser ensinados pelos mais velhos a partir da vida prática e do companheirismo diário. A nossa igreja precisa de uma nova geração preparada para levar à frente o Evangelho de Cristo e fazer o reino de Deus avançar, preparando pessoas para a volta de Cristo. Investamos em nossas crianças e jovens. Eles precisam e merecem. A fidelidade a Deus não é a causa da nossa salvação. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e não por obras. Mas quando nós somos salvos, nós somos impulsionados à fidelidade. E aí a gente lembra de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, administrar a vida é trabalhar para ser fiel a Deus. Fiel em todas as áreas, seja no seu matrimônio, nas suas finanças, na sua saúde. Você precisa ser fiel a Deus, não como meio de salvação, mas como um reconhecimento de que você foi salvo pela graça e por isso você quer viver o mais próximo possível da vontade de Deus. O meu convite para você é: seja um bom administrador da sua vida, seja um bom mordomo de Deus.